Shalom a todos. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho de Marcos 7 na praça. A temperatura subiu, tá fresquinho, melhor. Na sombra tá fresquinho, no sol já tá quente, no sol já dá para sentir calor. Então, vamos fazer a leitura de Marcos 7, que eu tô fazendo a leitura do Evangelho de Marcos, é uma benção. Todos os evangelhos é uma benção, gente, mas esse aqui ele é resumido. Vamos lá. Evangelho de Marcos 7, da Bíblia Almeida, Revista Atualizada, que dá-se o nome de Ara. Começando no versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, ok? Então, se ele estava vindo de Jerusalém, é porque o Senhor Jesus aqui não estava em Jerusalém, ok, gente? E os fariseus era uma, tipo uma denominação judaica, se assim possamos dizer, para comparar. Por exemplo, nós temos as denominações evangélicas, né? As comunidades, vários nomes. Então, só que os fariseus eram um número muito grande, viu, gente? Era, acho que a maior denominação, se assim eu posso dizer, da época da religião judaica, ok, gente? Então, os fariseus eram eles. E os escribas são os escrivões. Escribas os escrivões que escreviam a palavra de Deus, que podia traduzir, podia passar de um pergaminho para outro. Eles eram muito cuidadosos, muito zelosos dos livros antigos da Bíblia, o qual se deu o nome de Velho Testamento, ok? Eu também não concordo com esse nome de Velho Testamento, mas é o que os cristãos hoje conhecem. Vamos lá. Então eles se reuniram onde Jesus estava. Quem? Os fariseus, uma denominação judaica, e os escribas, que eram os escrivãos da palavra de Deus. E eles tinham vindo de Jerusalém, porque o Senhor Jesus não estava em Jerusalém nesse momento. Agora continua aqui. E vendo que alguns dos discípulos do Senhor Jesus, esse nome apóstolo foi só depois, quando escreveu o Novo Testamento, da língua grega, viu, gente? É discípulos. Você vai ver sempre nos evangelhos discípulos, ok? Quando aparece a palavra apóstolo, é por causa da tradução. Inclusive, no hebraico é talmidim, discípulos é talmidim, ok? Alunos, ok? Vamos lá. O 2 de Marcos 7. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, ok? Mas eles pegavam assim com a mão suja de qualquer jeito e comia. Não era só isso que os fariseus e os escribas estavam reclamando. Não era só isso. Eles têm uma lavagem ritual das mãos, ok? Eles têm uma lavagem ritual das mãos e tem que ter uma bacia especial, uma caneca especial. Não é assim, você vai lá, tem um laguinho ali para eu lavar minha mão para comer. Não era assim não, viu, gente? Graças a Deus que a gente vai aprendendo algumas coisas para poder explicar, porque às vezes a pessoa lê a Bíblia, ela pensa que realmente eles estavam com a mão muito suja, impura, imagina, e o que tinha nessas mãos, que sujeira eles pegaram e tá comendo, por que ele não lavou? Não era esse lavar que nós conhecemos, que os cristãos conhecem, ok? Era um lavar ritualmente. Então vamos lá, continuando, né? O 3 agora fala assim: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões,
não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, ok? Então, como eu falei, não é só lavar, por baixo da torneira lavar, não é só ir no lago lavar, ou numa bacia lavar. Tinha que ter uma bacia especial, uma caneca especial e fazer um ritual naquela lavagem de mão, ok, gente? Vamos continuar. Então, eles foram criticar os discípulos de Jesus. E com certeza tá criticando o Senhor Jesus também, né? Tipo, e ele não faz nada, e ele deixa, mas ele não conhece as tradições dos judeus, mas ele também é judeu. E por que ele está deixando os discípulos dele fazer isso? Eles não estavam entendendo nada, porque eles valorizavam mais essas coisas do que o Filho de Deus. Aliás, eles nem acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Eles ficavam irritados com Jesus o tempo todo. Eles sabiam que Jesus tinha um conhecimento, uma sabedoria que ninguém teve na face da terra. Mas eles ficavam criticando o Senhor Jesus o tempo todo. Vamos lá? 4. Quando voltam da praça, não comem. Aqui as pessoas. Quem que escreveu o livro está explicando que quando eles voltam da praça, quem? Os fariseus, ok? Os escribas. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, ok? Que é aquela lavagem ritual das mãos que eu falei, viu, gente? E há muitas outras coisas que receberam para observar. E as muitas outras coisas que receberam para observar, ok, gente? Como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Então, tudo... Eles têm esses costumes, tem aquele negócio que tem que ser caché. Então, por exemplo, a carne não adianta só comer carne de boi, tem que ser carne caché. O vinho não adianta só tomar um vinho de uva, tem que ser vinho caché. É assim que os negócios dos judeus ortodoxos até hoje eles fazem isso, é caché. Ok, gente? É diferente, é tudo diferente. Mas não é só ir lá comprar um quilo de carne de boi e... Tudo bem, eles não comem de porco, mas aí se eu comprar só um quilo de carne de boi e fazer... Não, não é só isso. Se você... Não é só isso. Não é só isso. Tem que ter o boi caché, criado da forma caché, matado da forma caché, o vinho, a uva, tudo da forma caché. Se você não sabe o que é caché, pesquisa. Mas não é como você pensa. Não é. Tem coisa na Bíblia que a gente só vai entender se a gente conhecer um pouco da cultura hebraica, ok? Então, tem pessoas que ensinam a cultura hebraica, por isso que a gente aprende, ok? Então, eles têm para tudo, gente, para tudo, os ortodoxos, que é os que ficaram mais próximos de cumprir a Torá de Moisés, os ortodoxos, para tudo é diferente, tudo. Não adianta você querer, você vai ficar doido e não vai conseguir fazer como os ortodoxos fazem. Inclusive, até eles mesmos às vezes quebram. Vamos continuar. Respondeu-lhes, aqui, não, vamos para o 5, versículo 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas come com as mãos por lavar, para lavar depois, não lavou agora, e por lavar que vai lavar depois, entendeu? E aqui ele não está falando que é a lei de Moisés, aqui eles estão falando que é a tradição dos anciões. Então era uma tradição, ok, gente? É a tradição, mas você não é obrigado a cumprir as tradições. O Senhor Jesus e os discípulos ali, eles não eram obrigados a cumprir as tradições, mas eles ficavam perseguindo e reclamando. Vocês não estão cumprindo as tradições, né? Tá o tempo todo assim, porque eles nem prestavam atenção nas maravilhas que Deus fazia através de Jesus, porque eles só sabiam criticar, só sabiam dizer: vocês não estão seguindo as tradições, tem que fazer a tradição, tem que seguir a tradição. Ah, não, mas essa carne aí não é de boi caché. Ah, mas esse vinho não é de uva caché. Ah, mas isso e mais aquilo. É sim, gente. Vamos lá. Agora o 7. Não, o 6. Respondeu-lhes
Respondeu-lhes, quem respondeu? Jesus de Nazaré, ok, gente? Respondeu-lhes. As pessoas não põem o nome mais, hoje em dia estão diminuindo a Bíblia. Respondeu-lhes, que foi Jesus, viu? Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Bem profetizou Isaías. Você quer saber mais sobre Jesus de Nazaré? Leia o livro de Isaías, ok? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. E Jesus não dava mole. Ah, meu Jesus não dava mole. Eu amo meu Jesus. E ele falou, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, era aquela preocupação exagerada de cumprir tudo as tradições ao pé da letra, mas o coração estava longe de Deus. Estava longe de Deus. O Senhor Jesus conhece o coração, ele vê o coração daquelas pessoas. Por isso que ele falava isso. Aqui, ó. Este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus fala através de Isaías. Você vai ler o livro de Isaías, você vai ver isso, ok? E o Senhor Jesus citou esse versículo de Isaías. Olha, continuando, o 7 agora. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Gente, hoje em dia tá cheio de gente na internet ensinando doutrina que é preceito de homens. Inclusive até no meio evangélico. Muito. E no meio católico também. Cristão católico, cristão evangélico, tá cheio de gente ensinando doutrina que são preceitos de homem. Na internet você vai achar um monte. Ok? Vamos lá. O 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai as tradições dos homens. Eles chegavam a quebrar os mandamentos de Deus para ser fiel na tradição dos homens. Tem gente que está na igreja, ela passa por cima do evangelho, ela passa por cima das escritas apostólicas, das escritas dos profetas. Elas passam por cima para ser fiel ao líder dela. Tem vários nomes, então eu não vou nem falar aqui o nome, mas na sua comunidade, como é que é chamado o teu líder? Tem pessoas que elas não obedecem o evangelho, mas obedecem os líderes. Pula por cima da palavra de Deus para obedecer os líderes. Porque o líder fez uma interpretação da Bíblia e diz que é assim, você tem que fazer assim, do jeito que ele faz. Ok? Você não tem liberdade para ler a Bíblia e entender, você tem que fazer do jeito que ele faz. E aí, para você fazer do jeito que ele faz, tem coisa que ele não entendeu da Bíblia, ele vai fazer errado. Você vai desobedecer a Bíblia para obedecer ele, ok? Vamos lá. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ok? Eles estavam, leia o livro de Isaías, vocês vão ver, eles estavam tão preocupados com as tradições dos homens, tão preocupados em ser visto, com essas vestimentas. Até hoje é assim, gente, não mudou não, viu? E as pessoas que estão indo atrás estão ficando igual. Aquela preocupação com a vestimenta, aquela preocupação com a comida, aquela preocupação exagerada com tudo, mas o evangelho está lá pelo canto. Vamos continuar? Pois Moisés diz, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Gente, era punido de morte. Se você vê um religioso, seja da igreja evangélica, católica, nazareno, messiânico, de qualquer um, se você vê maldizendo o pai e a mãe, aquela pessoa está sendo digna de morte. E às vezes ela briga tanto por causa da tradução do líder dela e ela despreza o pai e a mãe. A Bíblia diz que é pena de morte. Vamos lá? Aqui, ó. E foi Moisés que escreveu isso, viu? Está aqui em Marcos 7:10. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. O Senhor Jesus via que aquele povo estava amaldiçoando os pais, ok, gente? Vamos continuar? Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim,
é corban, isso é oferta para o Senhor. É corban, era um costume lá que eles tinham também pela tradição. E tem que pesquisar na internet, ler o que era corban. Para eles fazerem esse corban, eles acabavam desonrando o pai e a mãe. E o corban era uma tradição dos homens. Por isso que o Senhor Jesus estava ali pegando o pé deles, ok? Vamos lá. Então, o dispersais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, eles largavam o pai e a mãe, não cuidavam direito, para fazer esse tal de corban. Pesquisa o que é corban. Porque eu já ouvi falar, mas no momento não dá para me explicar. Vamos lá? Continuando aqui, ó. 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Então era tradição dos homens, própria tradição. Nem tudo está na lei. Muita coisa é tradição. Inclusive as festas, elas são 7. As festas bíblicas são 7. Mas as pessoas fazem, parece que 10. Mas as outras 3 ou mais, se tiver mais de 10, as outras que passou das 7 é tradição. Ninguém é obrigado a fazer. Tradição, tem tradição boa. Eu tenho uma pessoa que ela prega a palavra de Deus, acho ela interessante, que ela fala, tem tradição boa, ok? Mas se a tradição está fazendo você desprezar Jesus, está fazendo você desprezar o Evangelho, então você deixa a tradição de lado. Deixa. Se está fazendo você desprezar o Evangelho, desprezar Jesus, deixa a tradição de lado, porque senão a tradição não vai te salvar, não. Vamos lá, gente. 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Então, aquela comida que os discípulos ali estavam comendo, não ia fazer o mal sem lavar a mão do jeito que eles queriam lá. Aquela comida que eles estavam comendo não ia fazer o mal que as palavras da boca daquele povo que estava saindo ali criticando faz. Entendeu? Vamos lá, o 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está escutando? Então ouça. Ouça a palavra de Jesus. 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão e seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Era uma parábola que o Senhor Jesus tinha contado para eles. Aí chegava em casa, eles aproveitavam para o Senhor Jesus explicar a parábola. Ok, gente? Então lhe disse, assim vós também não entendeis? Jesus falou, mas vocês não entenderam? Aí o Senhor Jesus falou, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode se contaminar? O Senhor Jesus deve ter contado uma parábola ali, ok? Sobre esse negócio do que sai do homem e o que entra. O Senhor Jesus porque aqui não fala muita coisa, mas os discípulos falou que era para ele explicar. E ele falou, Jesus falou, então lhes disse, aqui é o autor que escreveu, agora aqui, assim vós também não entendeis, então assim vós também entendeis é Jesus, ok, gente? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Então, aquilo que você come te contamina menos do que palavras maldosas que você escuta das pessoas. É isso que está dizendo, ok? As palavras maldosas. Aquilo, tanto que você fala quanto que os outros falam, te faz mais mal do que o que você come. Vamos continuar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre. A comida entra não entra no coração, entra no ventre e sai para o lugar escuso. Ainda que você comer ainda que as pessoas comessem uma comida considerada impura pela lei, depois de 24 horas aquela comida não está mais dentro dela. É isso que eu estou dizendo aqui. Agora, as palavras, tem gente que carrega há anos e há anos palavras ofensivas dentro de si. Ok, gente? Aqui, ó. Vai para o ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Então, quem escreveu falou que ele estava considerando puros os alimentos. Ok, gente?
Aqueles, aqui não vou entrar em discussão de alimento, porque eram aqueles alimentos que eles comiam. Ali eles estavam no meio do povo deles, tinha os costumes dele. Então, o fato de comer a comida, pegar na comida com a mão lavada ou não lavada, não ia fazer tanto mal, ou não ia fazer mal como as palavras. Entendeu? No 20, e dizia que o que sai do homem, isso é o que contamina. Ok? Então, hoje em dia, você não precisa ficar assim bitolado por causa da comida. Ora a Deus e come. Ok? Quando o Senhor Jesus mandou os discípulos ir pregar, o Senhor Jesus falou: o que dá para vocês comer, vocês comem. É assim que está escrito no Evangelho. O que dá para vocês comer, vocês comem. Ok, gente? Agradeça a Deus pelo alimento, pede para Ele abençoar. Vamos continuar aqui no 21. Porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, e a prostituição, os furtos, os homicídios e os adultérios. Ok? Isso sai de dentro do coração, da mente, maquina. Não é só o coração de carne, é também na mente. É tudo maquinado na mente junto com o coração, viu, gente? Essas malignidades aqui, okay? Prostituição, os homicídios, adultério. Então, fala de prostituição e adultério, porque prostituição não é adultério. Embora as pessoas colocou na tradução na Bíblia como se fosse igual, mas não é, porque senão não ia repetir. Prostituição é uma coisa e adultério é outra. Pesquisa. Não é tudo a mesma coisa como colocou nas traduções da Bíblia, ok? Lá quando fala do divórcio, não é a mesma coisa. Vamos lá. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas essas coisas é pior. Ok? Todas essas coisas é pior do que os discípulos comer sem lavar as mãos. Todas essas coisas. Mas não era só comer sem lavar a mão. Tinha outras coisas também que eles criticavam o tempo todo. Ok? Vamos lá. Ora, todos esses mal vêm de dentro e contamina o homem. Contamina o homem. Então as pessoas hoje em dia elas estão ficando muito religiosas. Eu não como mais isso. Tem comida aqui também que eu não como. Mas eu não fico falando e se exibindo. Acho tão feio ficar se exibindo, se amostrando. Porque entra nos fariseus. Então, você não come, fica entre você e Deus. Fica se exibindo. E se não tiver nada para comer e você precisar comer, você come e agradece a Deus. Vamos lá. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pode ocultar-se. Então ele entrou numa casa entre Tiro e Sidom, Jesus e os discípulos. Tiro e Sidom não é Jerusalém, ok? É outros povos. E o Senhor Jesus também pregou para os gentios, ok, gente? E ali, mas ele entrou naquela casa e falou: olha, não anuncia que eu estou aqui não. Porque senão ninguém tinha mais sossego, de tanto que a casa enchia de gente. Ele queria ficar ocultado, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pode ocultar-se. Então ele queria que as pessoas daquela cidade não soubessem que ele estava ali, mas acabava descobrindo e daqui a pouco a casa estava entupida de gente. Ok, gente? É isso. A 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Aqui entra a história daquela mulher. Estava em Tiro e Sidom. E chegou essa mulher que a filha estava endemoniada, ok? Esta mulher era grega. E ela era grega. E os gregos se achavam muito bom. Eles achavam as pessoas muito sábias, muito boas, muito isso, muito aquilo. Igual as pessoas que eu conheço. Se achava muito bom, ok? Europa, as pessoas se acham muito bom,
Muito bom. América do Sul? América do Sul? Não é. Não, América do Norte ainda. É América do Norte. América do Sul. É América do Sul. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pensa. Vamos lá? Vamos lá? Ela estava com a filha endemoniada, mas ela era grega, ela era arrogante, ela achava que ela era melhor que as outras, os outros povos, como até hoje, tem um monte de gente que se acha melhor que os outros. Ao 26, esta mulher era grega e de origem cirofenícia e rogava que expelisse de sua filha o demônio. Então, eu acho que ela deve ter chegado com uma certa arrogância, com certa prepotência, com certo luxo, porque Jesus, ele responde à altura da pessoa. Ele responde à altura da pessoa. Se a pessoa merece a resposta carinhosa, ele vai dar a resposta carinhosa. Mas se a pessoa merece uma resposta dura, ele vai dar a resposta dura. O Senhor Jesus, ele responde à altura da pessoa, ok? Vamos lá. Mas Jesus lhe diz, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, mesmo que Jesus estava em Tiro e Sidom, ali tinha judeus habitando, e o Senhor Jesus foi ali para visitar eles, ok? E essa mulher chegou, e já chegou chegando, e Jesus falou, é melhor eu encher a barriga dos meus filhos primeiro. Primeiro eu vou encher a barriga dos meus filhos, primeiro eu vou curar meus filhos, primeiro eu vou curar meu povo, ok? E a mulher que chegando, como diz a história, quando viu o Senhor Jesus falar isso, o Senhor Jesus falou, não, eu não vou tomar o pão do meu povo para te dar. Primeiro eu vou alimentar eles, depois eu te dou. Né? O primeiro é com eles. Espera. Talvez ela queria ser atendida primeiro, né? Sabe o que a mulher fez? Quando o Senhor Jesus falou que não era bom lançar o pão aos cachorrinhos, que primeiro ele ia cuidar dos dele, sei o que a mulher fez? Ela, porém, lhes respondeu, sim, Senhor. Aí ela já abaixou o tom. E ela respondeu, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ok? Os cachorrinhos debaixo da mesa, os gentios comem das migalhas que caem dos judeus. E é curado, e é liberto. Vamos lá? Às vezes o crente ele não está vivendo nem as migalhas. Porque essa mulher aqui, ela recebeu as migalhas e a filha foi liberta. Vamos ver? Ela falou isso. Mas os cachorrinhos entram debaixo da mesa e comem as migalhas que caem. Aí o Senhor Jesus falou, então lhe disse, o Senhor Jesus que disse, viu gente? Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já aceitou a filha. Por causa que você insistiu, por causa que você não desistiu, por causa que você se tornou uma pessoa mais humilde, reconheceu, tua filha já está liberta. Pode ir, não precisa nem trazer ela aqui, já está liberta. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha deixado. E a menina estava normal, liberta. Se quer o milagre de Jesus, seja humilde. Seja humilde, não pense que com arrogância vai receber coisas de Jesus, que não vai. Tem muita gente por aí com arrogância, mas ele não está com o Espírito de Deus. Tem muita gente que está fazendo a obra, que está fazendo milagre, mas está com arrogância. A arrogância não vem de Deus. Precisa ver de onde que está vindo. Porque não é com arrogância. Não vai se aproximar com a arrogância de Deus e vai achar que você vai receber, não. Você não vai. Não vai. Às vezes é o outro que está dando para você achar que é Deus. Vamos lá. 31. De novo o retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhes suplicaram
que impusesse as mãos sobre ele. Gente, eu tô aqui, as pessoas passam, não entendem meu português, né? Falar assim, minha doida, tá lendo um livro, né? Na internet, que doideira é essa? Ok, gente? Então, ele ali encerrou aquela história com aquela mulher. E aqui fala no 31, de novo retirou-se das terras de Tiro e Sidom, saiu de lá daquele lugar e foi para o mar da Galileia e para Decápolis, ok? Decápolis e Genezaré, aquele lugar também que sempre Jesus ia, ok? Onde ele libertou aquele homem com uma legião de demônios. Agora o 32 fala, então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-se-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Então o Senhor Jesus, ele tem várias formas de curar. As pessoas querem que seja uma mágica, uma magia. Fala, tudo aconteceu. Nem tudo é assim. Nem tudo você vai ouvir uma palavra e vai resolver o teu problema. O Senhor Jesus pegou aquele surdo e mudo, foi lá no canto, pôs os dedos no ouvido dele, pôs a saliva nele, ok? Aquilo ali com certeza devia ser um defeito de nascença. E diz que defeito de nascença não tinha cura mesmo. Olha lá, Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos no ouvido e lhes tocou a língua com saliva. O Senhor Jesus pegou saliva da língua dele e pôs na língua da pessoa. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Nossa, mas tudo isso ele precisou fazer? Sim, gente, tudo isso ele precisou fazer. Ainda olhou para o céu e ainda disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abre-te. A Bíblia, ela é como se diz, com dramatização. Não é assim com mimimi. Ai, Jesus fez assim, mimimi. Ai, não é assim. É com drama. O 35. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo lhes soltou o empecilho da língua. O empecilho da língua que estava amarrado à língua e não falava. Ele desamarrou aquilo que estava amarrado, modo de dizer. Que fala que tá, aquilo que impedia, ok, gente? Empecilho é aquilo que impedia a língua de falar, ok? Logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Imagina a pessoa que ela nunca tinha falado, que ela tinha problema, que ela era surda e muda. E ela não precisou nem aprender a falar, ela já estava falando desembaraçadamente. Ué, mas a gente não tem que aprender a falar? Pois é, mas quando Jesus faz um milagre, agora o 36, mas lhes ordenou que a ninguém dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Então, uma das coisas que as pessoas não obedeciam ao Senhor Jesus era nessa parte. O Senhor Jesus falava para não anunciar, mas eles anunciavam. Só que não era um pecado capital, não era, Jesus falou para não fazer, e fez, vai para o inferno. Não, gente, entenda as coisas, gente, entenda as coisas. O Senhor Jesus pedia, mas eles não aguentavam ficar sem falar. Mas não é que quiser para o inferno porque eles falaram. Vamos analisar as coisas na palavra de Deus? Eles não aguentavam, gente. Tem coisa que a gente não aguenta. A gente fala assim, não vou falar. A gente acaba falando. Vamos lá? 36. Mas lhes ordenou que a ninguém contasse. Já falei isso aqui. A ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir o surdo, como falar os mudos. Então as pessoas elogiavam ele. Jesus não ficava pedindo para, sai por aí falando que eu sou o grande homem, o curador. Não, ele, pelo contrário, ele falava, não fala para ninguém. E as pessoas saíam falando, ele é assim, ok? Porque quem é. Quem é, não precisa dizer que é.
Ele falava para as pessoas, não fala, e as pessoas falavam. Porque as pessoas não aguentavam ver aquelas maravilhas e ficar quieto. E falavam bem de Jesus. E infelizmente outros falavam mal de Jesus. Mas aquele povo falava bem de Jesus. Até hoje é assim. Tem os que falam mal e tem os que falam bem do Evangelho e de Jesus. Sejamos aqueles que falam bem do Evangelho, falam bem de Jesus. Paz, shalom, até qualquer hora. Terminamos o capítulo 7 de Marcos. Shalom, shalom.